early sunrise, the colors of the morning on its sky. Your eyes, the world awakens in the light of the day. Amém, irmãos, bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhando a palavra. Nós continuaremos a série de ministrações que o Bispo Éder começou na semana passada sobre as características da igreja saudável. E dando continuidade, eu quero que vocês, por favor, juntamente comigo, abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42. Amém. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na semana passada, o Bispo Éder, ele falou, sobre a primeira característica explícita aqui no texto, que é de perseverar na doutrina dos apóstolos. Se você não assistiu essa ministração, eu aconselho você assistir, que foi uma ministração realmente tremenda, Foi muito, muito bem explicada. E aqui, então, hoje, eu me proponho, juntamente com vocês, a falar sobre a segunda característica da igreja saudável, a segunda característica da igreja primitiva, descrita em Lucas, na sua segunda carta, que diz sobre a comunhão. E comunhão é um tema bastante, logicamente nós conhecemos, é um termo bastante comum no âmbito da igreja, Mas aí eu quero propor com vocês, porque quando aqui Lucas descreve que os fiéis ali, os discípulos de Cristo, a igreja, vivia na perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão, não é qualquer tipo de comunhão. Essa comunhão tem uma estrutura, essa comunhão tem um modelo, essa comunhão tem uma base. Mas para a gente começar aqui a nossa reflexão, eu proponho para vocês a primeira pergunta, O que é comunhão? O que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente, quando você escuta essa palavra comunhão? E, logicamente, que nós poderíamos falar sobre os vários conceitos, que existem sobre o termo comunhão. Mas eu coloquei um aqui que diz o seguinte:
Comunhão é a unidade de pessoas distintas que possuem o mesmo propósito. Então, unidade de pessoas distintas, a unidade entre pessoas distintas que possuem o mesmo propósito. Então, quando a gente fala unidade, em primeiro lugar, a gente precisa entender que unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Então, a unidade se dá entre pessoas distintas, entre pessoas diferentes. O âmbito da família, por exemplo, a família é composta por pessoas distintas, ou seja, por pessoas diferentes. Então, no primeiro momento, a gente precisa fazer essa diferenciação entre unidade e uniformidade. Mas é interessante que essa definição aqui que eu rascunhei, vamos dizer assim, não foi algo que eu tirei meramente na minha cabeça. Mas quando a gente vê, por exemplo, a oração de Jesus, a oração sacerdotal, lá em João 17, 21, você vê que ele está falando sobre a unidade. Você vê que ele está falando sobre a comunhão. Mas esse texto, eu poderia pregar só sobre ele. Esse texto é tão perfeito, porque, como eu sempre digo, na Bíblia não há meros detalhes, mas quando a gente analisa a estrutura, a sequência dessa afirmação, dessa oração que Jesus fez, você vê que nesta frase, apenas nessa frase, ela é perfeita. E ela define, de fato, o que é comunhão e qual a comunhão que os cristãos ali viviam. Então ele diz, lá em João 17, 21, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a comunhão, pessoal, não é meramente uma aglomeração, Hoje esse termo aglomeração está muito em voga, Por conta da Covid, não pode ter aglomeração, mas comunhão não é uma mera aglomeração. Pelo menos a comunhão, eu quero analisar aqui a comunhão que os cristãos viviam, que Lucas descreveu aqui. Essa comunhão que Lucas descreveu não é meramente uma aglomeração de pessoas. Essa comunhão tem uma base. Essa comunhão tem um modelo. E qual que é o modelo? O modelo da comunhão que se dá entre o próprio Deus. Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, só nessa oração, só nessa declaração, a gente vê o modelo de comunhão, ou seja, está essa comunhão que a igreja primitiva vivia, está fundamentada na comunhão que se dá da pessoa do próprio Deus. A gente vai falar disso um pouco depois, de maneira mais detalhada. Depois, que eles sejam um em Deus e entre si, a fim de que eles sejam unidade. Mas essa unidade não é meramente entre as pessoas, mas essa unidade, essa comunhão fundamentada em Deus. E é interessante quando a gente analisa o termo comunhão, que aparece aqui, o termo aqui é o termo koinonia. E esse termo koinonia, ele vem da palavra raiz, que é a palavra oikos. E oikos, ela possui várias traduções, dependendo do contexto em que ela é aplicada. A tradução mais comum de oikos é casa, ou lugar. Então, toda comunhão, ela é fundamentada em um lugar comum. Por exemplo, aqui hoje nós estamos reunidos com um propósito. Qual o propósito? Como o Augusto disse muito bem, louvar o nome do Senhor, louvar o nome de Jesus, celebrar a sua morte e a sua ressurreição, e o seu governo sobre as nossas vidas e sobre toda a terra. Então, nós temos um propósito, mas essa comunhão, ela acontece em um lugar. Ou seja, ela acontece em uma oikos. E essa oikos é a igreja, é o templo, o oikos. Agora, logicamente, que esse oikos
onde acontece essa comunhão, não precisa ser necessariamente apenas o templo. Pode ser também um lugar onde os discípulos de Cristo, ou seja, pessoas que têm o mesmo propósito de cultuar o nome de Jesus, se reúnem. Então, existia toda a comunhão, ela pressupõe uma oikos. Sem uma oikos, você não tem comunhão. Porque da oikos que surge a comunidade, que é a expressão oikomene. A igreja primitiva, ela é descrita por todo o livro de Atos como oikomene, ou seja, como comunidade cristã. A igreja também é chamada de comunidade cristã. Então, a igreja primitiva, ela é uma comunidade. E o que é uma comunidade? São pessoas em comunhão. Mas essa comunhão acontece numa oikos. Agora, quando a gente analisa qual o oikos, onde a soberana comunhão ela deve acontecer, nós vemos que é na presença de Deus. Você pode ver que a igreja, que é a oikomene, ou seja, que é a comunidade, que é a comunhão dos santos, a comunhão dos salvos, dos redimidos pelo sangue de Cristo, a igreja, ela nasce como um desdobramento da manifestação do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo, ela foi o cumprimento da promessa de Jesus, lá em Atos 1:8. Mas o Espírito Santo também ele veio para ser a pessoa da Trindade que cumpriria, de certa forma, a promessa que próprio Jesus fez. Lá em Mateus 28:19, por exemplo, quando ele diz: estareis convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você fala, não, mas espera aí, Jesus prometeu que estaria conosco. Conosco não é comigo, com vocês. Você vê que Jesus sempre fala no plural. Então, não existe espiritualidade, não existe cristianismo sozinho. Logicamente que em alguns momentos, como a gente pode ver, por exemplo, na oração dominical, lá em Mateus no capítulo 6, quando Jesus nos primeiros versículos fala da oração, ele fala da importância da nossa solitude. Então, a gente tem que entender que solitude é diferente de solidão. É totalmente diferente uma coisa da outra. Solitude é um momento em que você fica a sós com Deus. Então, quando for aquilo que Jesus ensina, né? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto. Então, existem os momentos de solitude, que é a nossa devoção, o nosso devocional. Mas a prática cristã, ela só acontece na comunidade. Você vê que os mandatos específicos de Jesus para a igreja é sempre no plural. Você não vai ver no Novo Testamento nenhuma vez a palavra santo falando, sendo dirigida a algum cristão, somente a Deus. Quando a palavra santo se refere a algum cristão, você vai ver que sempre vai aparecer no plural. Aos santos da igreja em Corinto, por exemplo, aos santos da igreja, e aí a cidade onde a igreja estava situada. É sempre no plural. A promessa de Jesus, de que ele estaria conosco, é no plural, é sempre no plural. Então isso já dá um indício de que a comunhão é um dos principais fundamentos da igreja. Mas, como eu disse, não é qualquer comunhão. Então, como eu disse, a comunhão ela precisa de um oikos. E qual é esse oikos? É a presença de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele veio para cumprir a promessa de Jesus também de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente vê que a igreja ela nasce na oikos, ou seja, que é a própria presença de Deus. Antes disso, em Mateus 18:20, Jesus vai dizer assim: quando dois ou mais, é sempre no plural, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente.
Por que isso, pessoal? Porque não existe comunhão sem uma oikos. E a oikos nada mais é do que a presença de Deus. Falando tudo isso, pessoal, falando dessa breve introdução, eu quero falar sobre essa comunhão em 4 vertentes. A primeira delas, partindo do pressuposto de que não existe comunidade sem comunhão, e não existe comunhão sem uma oikos, e essa oikos é a presença de Deus, a primeira comunhão que a gente precisa desenvolver é a nossa comunhão com Deus. É a comunhão com Deus, é a nossa comunhão com Deus que fundamenta a comunhão com os homens, que fundamenta a comunhão com o próximo. Então, se a nossa comunhão com os homens ela não está 100%, isso é desdobramento de que a nossa comunhão com Deus não está 100%. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Como está a minha comunhão com Deus? Porque a minha comunhão com Deus vai ser praticada na nossa comunhão entre os irmãos. Quando a gente pega, por exemplo, os 10 mandamentos, a gente vê que os 4 primeiros mandamentos se referem ao relacionamento entre Deus e o homem. Eu sou Deus que te tirei do Egito. Ou seja, não são os deuses do Egito a qual vocês passaram 4 séculos ali conhecendo, as gerações as gerações anteriores, vocês receberam, né, que é toda aquela mitologia ali, todo aquele panteísmo egípcio. Então, Deus, primeiramente, antes de falar da lei, Ele se revela. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito. Então, Deus se revelando. E, a partir disso, Ele vai dizer, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagens. Aí vocês conhecem toda ali a narrativa. Então, esse relacionamento com Deus, quando a gente vê ali nos 10 mandamentos, é que vai fundamentar a prática dos outros. Então, por exemplo, se eu amo a Deus verdadeiramente, e se eu tenho comunhão com Deus, eu não vou roubar o que é do outro, eu não vou cobiçar o que é do outro, eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo. Por quê? Porque essa prática, essa lei está fundamentada, em primeiro lugar, no meu relacionamento com Deus, no meu amor a Deus. Isso vai ser um princípio que vai ser descrito em toda a Bíblia. Em João, por exemplo, em 1 João 4, ele vai dizer, como você pode amar a Deus, se você diz amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a qual você vê. Então, no primeiro momento, o que eu quero falar aqui é sobre a nossa comunhão com Deus. E eu vejo isso na minha vida, inclusive até no PGD a gente estava falando sobre isso, e eu vejo isso também como igreja. Em Ribeirão Preto, né, vamos pegar só a nossa cidade aqui. Eu tenho contato com alguns outros pastores de outras igrejas, e a gente tem sentido mais ou menos a mesma coisa. Com certeza o Bispo Éder também tem sentido isso. Uma necessidade de um renovo individual a fim de fundamentar o coletivo. Ou seja, um avivamento, vamos dizer assim. Eu tenho muito receio de falar dessa palavra, porque é uma palavra que foi muito mal usada e muito desgastada, mas eu não vejo outra. Um avivamento no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus. Como anda a sua comunhão com Deus? Eu tenho chorado muito diante de Deus, porque eu estava até conversando com a minha esposa essa semana, eu falei, não sei, eu tenho a sensação, eu tenho falado algumas vezes também nos PGDs, eu acho que, eu não sei, eu tenho a sensação que eu estou meio longe de Deus. Porque por conta da nossa rotina, da nossa correria, o nosso cansaço, esse tempo seco, esse tempo quente, logicamente que isso não é justificativa, mas às vezes o nosso corpo cansa, a gente vai ficando mais relaxado, e aí o nosso devocional já não tem mais aquela qualidade,
e aí a gente com cansaço vai se esfriando, e aí a nossa relação com Deus já não é mais aquela coisa. E se o nosso relacionamento com Deus já não é mais aquela coisa, o relacionamento com o meu próximo também já não vai ser aquela coisa. E quando o relacionamento com o próximo também já não é aquela coisa, vem um esfriamento na igreja. Um esfriamento na igreja, e isso acarreta na chamada apostasia. Em Mateus 24:12, ele diz, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pessoal, prestem atenção nisso. Por se multiplicar a iniquidade. A Bíblia fala em Isaías 59:2 que os nossos pecados e as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então você vê que o pecado, ao mesmo tempo que é a causa da nossa separação para com Deus, ela também é o efeito. Então quando Jesus ele fala por se multiplicar a iniquidade, logicamente que ele está falando ali da separação entre Deus e o homem, que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar em Romanos 1:21, quando ele diz que a humanidade, se apartando do seu Criador, começou a adorar a criatura. Então você vê que existe uma separação, ou seja, existe uma quebra na comunhão entre Deus e o homem. Essa quebra na comunhão vai fazer com que o nosso amor pelo nosso próximo e pelo nosso inimigo, que é o que Jesus diz, se esfrie, e isso vai o quê? Esfriando a comunhão, e a igreja vai perdendo a sua vida, a igreja vai perdendo a sua essência. E não adianta a gente ficar batendo na tecla, embora seja necessário, de temos que ter comunhão entre os irmãos, é lógico, como o Donegar, e é interessante, né? Que quando Deus quer trazer uma palavra, ele vai cercando de todas as formas, né? No louvor já foi assim, da questão, estou perto de ti, que o Senhor reine em mim. Ou seja, falando da comunhão entre Deus e o homem, e aí depois veio Donegar e fala da palavra, né? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Embora ele leu o Salmo 84, mas no Salmo 133 ele também vai dizer isso. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Mas, pessoal, a comunhão, para que nós aqui, como igreja, Igreja Metodista Renovada Sede, vivamos a comunhão, a fim de sermos uma igreja saudável, a mesma comunhão vivida pela igreja primitiva, isso não vai acontecer sem um avivamento na nossa vida, e eu me coloco aqui completamente, com certeza, um avivamento, um renovo, uma experiência de fato, que venha renovar e restaurar a nossa comunhão plena com Deus. Por quê? Porque uma é consequência da outra. Você vê aqui que eles viviam em comunhão, porque existia uma manifestação do Espírito sobre a igreja. Ou seja, era a comunhão com Deus. E isso é o que precisa ser renovado. Mas é interessante quando a gente medita na comunhão com Deus, o próprio Deus a qual nós devemos ter comunhão, o próprio Deus que é a nossa oikos, Deus é comunhão. Deus é um Deus trino. A unidade chamada Deus, Deus é um, errad, Deus é um, único, mas essa unidade é composta por 3 pessoas. Então você não vai ter a plenitude da pessoa, a plenitude de um ser de Deus, se uma dessas 3 pessoas saírem de cena. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus, ele é, por essência, comunhão. Esse Deus, por essência, é comunidade. Esse Deus que é a oikos, onde a comunhão deve acontecer, ele em si, na sua essência, é comunidade. É interessante que Agostinho, no seu livro A Trindade, ele fala sobre aquilo que ele chama de dança da Trindade. A dança da Trindade, que alguns teólogos depois vão chamar de pericorese. E aí esse nome aí é meio complicado, né? Vamos ficar com dança da Trindade mesmo. Mas qual que é o conceito ali? Um conceito simples. Logicamente, né, que ele vai usar toda uma linguagem filosófica, que para a gente aqui não importa muito. Mas a questão é,
Deus, ele age, ele criou todas as coisas pela sua palavra e ele age sustentando a criação. Mas essa ação de Deus, ela se dá exatamente no movimento dessa comunidade que é o ser do próprio Deus. Então é interessante, por exemplo, quando nós vemos em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente vê ali, né, de Gênesis de 1 a 3, essa dança da Trindade de uma maneira muito clara. Então a gente vê, né, no versículo 2, que o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, ele pairava sobre a face do abismo, e aí no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, como que esse movimento da Trindade acontece? O Espírito pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Deus é aquele, o Deus Pai é aquele que disse, e Jesus é aquele que se manifesta criando todas as coisas. Então, é interessante quando nós vamos para o texto hebraico, por exemplo, disse Deus, haja luz e houve luz, a tradução literal, que é o Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, seja luz, e ele foi luz. Seja luz, e ele foi. Ele foi quem? O próprio Jesus. Porque a luz que iluminava ali a criação, porque a gente vê depois nos versículos subsequentes, a expressão foi tarde e manhã, era o próprio Jesus, manifestando e criando todas as coisas. Que é o que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 1,16, que ele vai falar em Romanos 8,11, Hebreus 1,3, o escritor também vai dizer isso. Jesus é o Criador. Mas não é que Jesus criou sozinho, mas a ação de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não em termos de hierarquia, mas em termos de que essa comunhão, essa comunidade, essa dança aconteça, criando todas as coisas. Deus Filho é aquele que criou de fato. Por isso que ele é o Verbo, o Logos. Ou seja, Deus disse e ele se manifesta, criando tudo. Então você vê que a criação, toda a criação, ela acontece como consequência dessa dança da Trindade, dessa dança das três pessoas da Trindade, que formam a essência do Deus único. Então não são três deuses, mas é um Deus cuja essência se dá em três pessoas. Agora, se a gente analisa que esse Deus, cuja presença deve acontecer a comunhão, essa essência é comunidade, se o próprio Deus ao qual nós servimos, a essência dele é comunidade, quanto mais nós, como igreja, devemos viver a comunhão. Mas essa comunhão, como eu digo, acontece primeiramente no nosso relacionamento com Deus. E aí esse relacionamento com Deus, ele vai, com certeza, reverberar no relacionamento com os homens. Então, como eu disse, né, lá em Êxodo 20, você pode ver que Deus ali estabeleceu através de Moisés os 10 mandamentos. Logicamente não são apenas 10 mandamentos, são 319 mandamentos, mas é o resumo. Os 10 mandamentos são o resumo dos 319. Só que, como eu disse, esses 10 mandamentos, que são resumos de toda a lei, começa exatamente falando sobre, fundamentando, orientando, determinando a relação do homem com Deus, porque essa relação do homem com Deus que vai determinar e fundamentar a relação entre os homens. E aí Jesus, ele fala isso lá em Mateus 22, 37, quando ele diz, quando ele é perguntado, né, pelos saduceus ali, qual é o grande mandamento? Jesus diz, amará o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu intelecto. E o seu próximo como a ti mesmo. Tendo cumprido esses 2 mandamentos, tem cumprido toda a lei. E esse é realmente o fundamento de toda a lei. Ou seja, o amor a Deus. Agora, obviamente, pessoal, que o amor a Deus, necessário para fundamentar a nossa prática da comunhão, que a Bíblia descreve, que a igreja primitiva vivia, que nós devemos viver, não é algo que nós conseguimos. Nós nunca por nós mesmos
Por conta da nossa natureza caída, conseguiremos produzir o amor a Deus. Esse amar a Deus de todo o seu coração. Esse amor a Deus é algo que o próprio Espírito ministra na nossa vida. E é esse amor a Deus que vai fundamentar o nosso amor ao próximo. Porque o que acontece? Como eu amo o próximo como a mim mesmo, esse amor, ele vai ser maior, ele vai ser mais forte do que as minhas diferenças. Porque, logicamente, pessoal, que a gente não pode ser hipócrita, de jeito nenhum. Nós temos cada um a sua personalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa visivelmente mais tímida. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Agora, lógico, à medida que as pessoas vão tendo comunhão comigo, aí sim elas vão descobrindo. Então, eu já ouvi várias vezes, né? Falei, nossa, Mateus, eu nunca imaginava que você era uma pessoa assim. Eu sempre te vi ali meio sisudo, meio na sua. Eu achava que você era um cara chato, mas é depois que eu tive mais contato com você, eu tive certeza. Não é brincadeira. Mas eu lembro, quando eu entrei no IAVEC, no primeiro ano, eu entrei no comecinho do ano, né? E aí, no meio do ano, teve um congresso para professores. E a gente foi no ônibus ali, e aí na volta, algumas professoras ali, funcionárias ali, disseram assim para mim, nossa, Mateus, eu nunca imaginava que você era engraçadinho desse jeito. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, você era um menino, um rapaz sério, chegava lá, dava bom dia, mas dava um bom dia, né? Comedido. Eu falei, não, gente. Aí eu parei para pensar. Eu falei, nossa, mas que imagem que eu estou dando para as pessoas? Mas por quê? Porque é a minha personalidade. Porque não adianta também eu querer virar o Liminha, animador de auditório, que não vai ficar estranho. Vai ficar estranho. Vai falar, não é o Mateus. Você está sendo forçado. Agora, existem pessoas que naturalmente são mais extrovertidas. Então, são características, pessoal. E foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Que nem, por exemplo, essa minha característica mais introvertida me dá mais facilidade para me concentrar e para estudar mais. Por exemplo, meu filho já tem essa dificuldade de concentrar. Por quê? Porque ele é totalmente extrovertido. Vocês conhecem a peça. Então, é cada um na sua. Então, por conta dessa nossa personalidade, dessa nossa individualidade, é logicamente que a gente, às vezes, vai tratar algumas pessoas com um pouco de diferença. Nossa, não fica a cara daquela pessoa. Principalmente quando a pessoa é muito introvertida e encontra uma pessoa muito extrovertida, ela fala, geralmente, eu já falei muito isso, confesso aqui meu pecado. Muitas vezes eu já falei, nossa, mas aquele cara ali só falta pôr uma melancia no pescoço, né? Nossa, mas que cara chato, véio, só dá ele. Então, a gente tem isso. Mas isso, pessoal, não pode, de jeito nenhum, impedir a nossa comunhão. Porque o quanto eu já fui edificado com pessoas extrovertidas. Porque muitas vezes elas que me tiraram da minha gaiola individual, da minha introversão. E a Bíblia diz, lá em Efésios 3:10, que Deus é um Deus de multiforme sabedoria. Então é interessante que a igreja ela é composta por pessoas e por pessoas com as suas individualidades, mas que no conjunto tem muito a agregar. A gente vê, por exemplo, a questão dos ministérios. Mas o que acontece, pessoal? Por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente usa, e eu estou falando eu também, tá, pessoal? Eu também estou aqui puxando a minha orelha. Deus tem puxado muito a minha orelha. Às vezes a gente usa a nossa individualidade, as nossas características peculiares, para ser justificativa para eu ter aversão àquela pessoa. Não, eu não gosto daquela pessoa, porque, nossa, não, aquele cara ali só ele quer falar, só dá ele. E isso vai o quê, pessoal? Vai afastando as pessoas umas das outras. Então, por exemplo, não, tem como eu com aquele irmãozinho, nossa, pelo amor de Deus. E a gente vai se acomodando nisso. Então, principalmente no âmbito da família. Quantas famílias, por exemplo, são compostas, obviamente, por pessoas distintas, com características diferentes, mas aí não se dão por conta disso. Ou, às vezes, por conta de atritos mesmo. Mas a questão é, imagina se a gente... Porque, vou aqui citar um exemplo crescente aqui, só para a gente entender a coisa.
O que é a sociedade? O que é a humanidade? A humanidade é uma organização cujo núcleo central é a família. Aristóteles, por exemplo, no seu livro Política, ele vai dizer a sociedade, ou seja, as civilizações, a civilização é um conjunto de famílias. E a família base ali. Então, por exemplo, vamos pegar a minha família, eu, a minha esposa, a Patrícia, o Samuel e a Sara. Então, ela é a família, por ser família, ela é uma das bases da sociedade. Se não tiver comunhão nessa unidade básica de toda a sociedade, com certeza as outras também não terão. Então, por exemplo, nós aqui como igreja, nós somos conjuntos de pessoas, e cada pessoa inseridas em suas respectivas famílias. Mas aí, se nas nossas famílias, nos núcleos centrais ali, a gente não tem comunhão, obviamente que a comunhão relatada aqui pela Bíblia, se ela já não acontece no núcleo da casa, não vai acontecer nos outros. De jeito nenhum. Se eu já sou meio embicado com a minha esposa, logicamente que eu vou ser bicudo com qualquer outra pessoa que tem as mesmas características da minha esposa. E é por isso que nós precisamos de um poder, de um mover sobrenatural. Por quê? Porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós temos as nossas diferenças, nós temos o nosso senso de justiça. Ah, não, a fulano, nossa, ele agiu desse jeito. Ai, como eu pego aquela coisa. Aí canta até a música do Michel Teló, né? Ai, se eu te pego. Pois é, né, irmãos? Está amarrado em nome de Jesus. Mas, e aí, se isso vai se tornando uma coisa comum, quando a gente vê, a gente não tem mais comunhão com ninguém. Ah, não, aquele lá eu tenho aquela picuinha, fez aquela coisa lá, não gostei. Ah, não, aquele lá, nossa, aquele lá fala pra caramba, não deixa ninguém falar. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai se isolando. Agora, quando nós temos comunhão com Deus, o próprio Deus dá a nós uma capacidade para amarmos o irmãozinho chato, ainda que ele seja chato. Porque, como eu disse, a gente não pode ser hipócrita. Tem irmão chato mesmo, gente. Tem irmãozinho que é chato. Mas quando a Bíblia diz para a gente amar o nosso próximo, não falou assim, ó, ame os legais. Os chatos você vai empurrando com a barriga. Não, a Bíblia não diz isso. Pessoal, eu falo isso direto lá no PGD. Eu falo, gente, eu preciso tanto de Deus, tanto. Eu preciso me converter todo dia. Porque, olha a coisa, Jesus manda a gente amar o nosso inimigo. Eu falo, Deus, eu não consigo amar nem o meu amigo do jeito que tem que amar. Quem é que se identifica comigo? Irmãos, eu levanto a mão, realmente, eu tenho muita dificuldade. Todos nós temos. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. Nós somos egoístas. Irmãos, com perdão da palavra, nós somos podres. Se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente não vale nada. Porque você pode ver que até as nossas amizades, muitas vezes é aquelas amizades que, de certa forma, na nossa leitura, oferecem algum tipo de benefício. Ah, não, a você, daquela pessoa ali, porque não, aquela pessoa inteligente, aí eu aprendo bastante com ela. Ah, não, a você com aquela ali, porque ela ali, nossa, ela faz bastante caridade, toda vez que eu vou lá na casa dela, ela me dá alguma coisinha. E aí a gente vai escolhendo. Tem gente que vai até com Tupperware, né, na casa de algumas pessoas assim, vai até com o conjuntinho lá, aquelas Tupperware de R$1,99. Então, assim, aí a gente vai escolhendo as amizades. Não, mas eu tenho comunhão. Na verdade, você não tem comunhão, você tem panelinha, que é diferente. Porque a comunhão que a Bíblia diz aqui, pessoal, ela é fundamentada no amor a Deus. Quando eu amo a Deus verdadeiramente, eu vou amar o irmãozinho chato, ainda que ele seja chato, mas eu vou amá-lo. Porque quantas vezes nós também não somos chatos? Eu vou falar, irmãos, eu sou cri-cri, nossa, muito. E eu tenho consciência disso. Logicamente que a gente também não pode ficar se justificando. Eu sou cri-cri mesmo, você tem que me amar assim. Não, irmãos, faz também um esforcinho para ser amável, né? Pelo amor de Deus. Como diz aí os jovens, né? Ajuda nós aí, né? Ajuda nós. Agora,
é essa a questão. Porque imagine se nós aqui, como Igreja Metodista Renovada, e eu tenho a permissão aqui para falar isso, aqui eu vejo, que nem eu estou há 9, vai fazer 10 anos que eu estou aqui, e a cada ano eu amo mais essa igreja. E eu, sim, eu me sinto muito bem de estar aqui. Mas eu vejo, irmãos, tanto potencial aqui, em todas as áreas. Tem muita gente boa. Mas às vezes esse potencial não flui, justamente porque a comunhão não flui. É duro falar isso, mas é verdade. É uma igreja que tem um louvor maravilhoso, que tem uma palavra, o dom da palavra. Glória a Deus pela vida do Bispo Hinaldo, Bispo Éder. Tem um ministério de ensino. Mas eu acho que a igreja aqui poderia fluir muito mais do que ela já tem fluído. Por quê? Por conta da comunhão. Agora eu estou falando tudo isso, logicamente, reconhecendo a nossa incapacidade. Porque aqui, pessoal, não é uma cobrança. Porque eu também preciso me encaixar em tudo isso que eu estou falando. Mas é questão de nós aqui juntos, reconhecermos essa nossa dificuldade e essa nossa debilidade, a fim de nos quebrantarmos diante de Deus, falar: Deus, por favor, nos ajuda. E essa ajuda, ela vem exatamente da nossa comunhão com Deus. Porque quando a nossa comunhão com Deus está nos trinque, obviamente, como eu tenho falado aqui, ao todo da ministração, isso vai reverberar numa comunhão. A gente vai estar... É interessante, a gente estava conversando com a Ana, e ela me fez uma pergunta, falou: Mateus, existiu algum momento da sua vida que você tinha prazer, assim, que você queria estar no meio dos irmãos? Eu falei: claro. Esse é o momento em que eu estava experimentando um mover de Deus na minha vida individual. E cada um também estava vivendo esse momento. Então, quando Deus ministrava na nossa vida, a gente queria compartilhar isso. Não, irmãos, vamos orar, vamos fazer vigília. E quando eu falo isso, pessoal, dessa comunhão, não é só também aquele espiritualoide, né? Ah, não, o cara só quer ir no monte, só quer... Não é isso. Tanto é que a comunhão aqui, olha que... como é interessante, né? Como a Bíblia é tremenda. Ela é perfeita. Que o texto diz aqui, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a partir do pão aqui fala da ceia, obviamente, né? Fala da festa ágape, mas fala também do momento de festividade. Porque a festa ágape, embora tenha um fundamento litúrgico muito forte, mas ela é uma celebração, ela celebra a morte e ressurreição de Cristo. E é a morte e ressurreição de Cristo que viabiliza a nossa comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você pode ver que quando nós estamos realmente renovados em nosso relacionamento com Deus, a gente vai querer vir nas orações, né, Theo? A gente vai querer vir aqui, logicamente, né? Cada um aí tem a sua agenda, né? Logicamente que nem todos podem vir, mas ainda que não dê para vir na quinta-feira, mas com certeza promove outros grupos. Agora, isso não é uma coisa cobrada, porque toda cobrança vira peso. Mas quando a comunhão da igreja com Deus, ela acontece, esse movimento é espontâneo. Esse movimento acontece por si só. Então, eu quero encerrar, né? Nossa, passa muito rápido, gente, esse relógio. Eu acho que ele está com o ponteiro um pouco acelerado. Mas eu fiquei só no primeiro ponto. Mas tá bom, acho que deu para a pessoa entender. Sempre acontece isso, né? Mas eu queria terminar justamente fazendo um apelo. Porque geralmente vocês sabem que as minhas ministrações eu não faço apelo. Eu faço uma oração, né, para Deus confirmar e consolidar essa palavra nos seus corações. Mas hoje eu quero fazer um apelo. Mas nesse apelo, não vou ser eu que vou orar, porque eu também preciso de responder esse apelo. E o que é esse apelo, pessoal? É de um renovo na nossa
comunhão com Deus. Eu preciso ter um renovo na minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus não está do jeito que Deus quer. Eu sinto que eu estou aquém. E pelo fato de eu estar aquém da minha comunhão com Deus, a minha comunhão com meu irmão também não está essas coisas. Então a gente precisa analisar como está a nossa comunhão com Deus. Ela precisa de um gás, como diz os jovens, né? Ela precisa realmente de um renovo. Então eu quero fazer esse apelo. Vamos ficar de pé. Bispo Éder, eu queria que o senhor visse aqui e orasse. Eu quero convidar, logicamente respeitando aí o distanciamento, né? Mas que se você como eu vou ser o primeiro a estar aqui, mas se você como eu acha que você precisa renovar a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus de verdade, que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente. Por que na frente? Deus não pode me tocar aqui no meu lugar? Pode, mas a questão é do nosso reconhecimento e da nossa iniciativa de ser renovado nesse aspecto. Amém, bispo. Se quiser vir orar. Eu sou o primeiro a estar aqui. Aleluia. Vamos orar. Mateus falou, veio de encontro aos nossos corações. Estava voltando de viagem, sexta-feira. E uma pessoa pediu uma carona num posto de gasolina. E eu não costumo dar carona se não conhecer. Mas aí o frentista do posto falou comigo, falou, não, ele é caminhoneiro também. E ele não carregou o caminhão dele está aí guardado e ele vai voltar para Ribeirão Preto. Estava em Uberaba. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? E coloquei ele no caminhão e viemos de Uberaba para Ribeirão Preto. Sexta-feira. É uma viagem de 2 horas. 2 horas de viagem. E quando nós estávamos a uns 15 minutos de Ribeirão Preto, eu resolvi falar de Jesus para o homem. Mas aquilo, ao mesmo tempo, me deu uma tristeza, porque eu tinha andado 1h45. E no finalzinho eu lembrei de falar de Jesus para o homem. E Deus tinha preparado aquele encontro. Depois ele começou a me contar da carga que não deu certo, da carona que não deu certo com ninguém. E eu pensei, puxa, o Senhor preparou tudo isso. E eu estava quase perdendo a oportunidade de falar de Jesus. E o que acontece? É porque essa comunhão, antes de eu conseguir ter essa comunhão com Ele, eu preciso ter essa comunhão do alto. É a cruz. A cruz aponta para cima e a cruz aponta para os lados. Se você perder esse apontar para o alto, você perde essa graça do lado. Que Deus nos ajude. Talvez eu também teria que estar ali embaixo. Mas vamos orar daqui de cima. E você ora daí de baixo. Pai Santo, graças eu te dou, meu Deus, pela palavra ministrada aos nossos corações nessa manhã. E neste momento, Senhor, de sinceridade, de abrir o coração, eu te peço misericórdia, Senhor. Que Tu tenha misericórdia de mim e do Teu povo, Senhor, e nos aviva. Nos aviva, Senhor, porque somente faremos a diferença e teremos essa comunhão, essa koinonia, esse encontro com o outro, se estivermos cheios de Ti, Senhor. Porque o Senhor é quem nos move, é o Senhor é quem nos leva, é o Senhor é quem nos toca. Tu és a fonte da vida, Senhor, e sem Ti não há vida no ser humano. Pai, em nome de Jesus Cristo, toque em cada um, Senhor, que aqui está, e que nessa hora se sente também, Senhor, falho nessa área, transforma, toca, aviva, sopra novamente, Senhor.
que o frescor da tua presença, que muitos já tiveram, do início da fé, do início da caminhada cristã, Senhor, volta a arder no coração, volta a ter vida, volta a ter, Senhor, aquele desejo de estar junto, o desejo de estar perto do outro, o desejo, Senhor, de compartilhar, Pai, de viver essa fé conforme o Evangelho de Atos, conforme a palavra de Deus. Eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de graça e de misericórdia, e que nessa manhã está tendo renovo aqui neste lugar, renovo de Deus sobre a sua vida, renovo do Espírito Santo. Pai, derrama do Teu Espírito mais uma vez, faz de novo, como diz aquele cântico, Senhor, faz de novo, aviva de novo, ajuda-nos de novo, porque precisamos de Ti, Senhor. E que toda a honra, que toda a glória sejam dadas ao Senhor, dos senhores, Jesus Cristo, o nosso Rei. Amém. E amém. O Senhor nos envolva, amém? Erga tua mão para o céu. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te louvo e te agradeço. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.